Eu vou estar lendo aqui, como eu falei, na versão linguagem de hoje. Tem muita gente acompanhando apenas de ouvir, e essa tradução ela é muito boa para a gente fazer a leitura e de compreensão. Jó, capítulo 9. Glória a Deus. A palavra de Deus então vai dizer assim: Então, em resposta, Jó disse: Eu sei muito bem que as coisas são assim, mas como é que uma pessoa pode provar a Deus que ela está com razão? Quem se atreve a discutir com Deus? Ele pode fazer 1000 perguntas, e a quem é capaz de responder? A sua sabedoria é profunda, e o seu poder é grande. Quem pode desafiá-lo e vencer? Sem aviso, ele muda de um lugar os montes, e na sua ira os destrói. Deus manda terremotos, e o chão treme, e se abala as colunas que sustentam a terra. Deus dá ordem ao sol que não nasce. Ele apaga a luz das estrelas. Deus, sozinho, estendeu os céus. Ele pisou sobre as costas do mar. Deus criou as estrelas em grupos. A ursa maior, as 3 Marias, as 7 cabrinhas, e o fez estender sobre as estrelas do sul. Deus faz coisas grandes e maravilhosas, e os seus milagres não têm fim. Deus passa perto de mim e eu não vejo. Ele vai andando e eu não percebo. Se Deus quer ficar com alguma coisa, quem pode impedi-lo? Quem se atreve a perguntar: o que está fazendo? Deus não volta para trás na sua ira, e os seus pés caem, derrotados, aliados do monstro de Raabe. Quem sou eu, então, para responder a Deus? Onde achas a palavra em discutir com ele? Ainda que eu tivesse razão, eu não responderia. Ele é meu juiz, só posso pedir misericórdia. Ainda que eu chamasse ao tribunal e se apresentasse, não acredito que ouviria o meu caso. Deus me esmaga com sua tempestade, e sem motivo aumenta as minhas feridas. Ele não me deixa nem respirar e enche de amargura a minha vida. Eu farei uso da força? Ele é forte. Chamarei Deus ao tribunal? Quem obrigaria a comparecer? Sou inocente e sincero, mas as minhas palavras me condenariam e me declarariam culpado. Sou inocente, mas não me importo com isso. Estou cansado de viver. Para mim, é tudo a mesma coisa. Por isso, digo ao Deus que destrói tanto os bons quanto os maus: se, de repente, uma desgraça mata as pessoas inocentes, Deus ri. Deus estragou o mundo nas mãos dos maus e cobriu os olhos dos juízes com uma venda. E se não foi Deus, quem fez isso? Então quem foi? Os meus dias correm mais depressa que um atleta. Eles fogem de ter visto a felicidade. A minha vida passa como um barco ligeiro, como a águia passando a lançar sobre um coelho. Posso tentar esquecer as minhas queixas? Posso deixar o meu ar triste a voltar sem ser alegre? Mas logo os meus sofrimentos me deixaram apavorado, pois serei que Deus não acredita que eu seja inocente? E que acha que sou culpado? Não adianta nada lutar. O sabão não pode lavar os meus pecados, o sabão mais forte que pode limpar o mal que cometi. Deus me joga na lama, até minha roupa tem nojo de mim. Deus não é um ser humano como eu, e por isso não posso responder-lhe. Nem podemos resolver as nossas questões no tribunal. Para nós dois não há um juiz que possa julgar a mim e a Deus. Ó Deus, para me castigar, não me enches de medo com os teus terrores. Então eu falei e não temei medo, pois a minha consciência não me acusa. Estou cansado de viver. Vou me desabafar ao falar da amargura que tenho no coração. Ó Deus, não me condenes, dize-me que causas que tu tens que criaste. Como então podes prazer em me maltratar e me desprezar, em provar os meus plantos maus? Por causa tens olhos como os nós? Será que vês as coisas como nós vemos? Por causa da tua vida não tem curta como a nossa? Será que viveres tão pouco quanto os seres humanos? Então por que procuras saber todos os meus pecados? Por que te informas da maldade que cometi? Pois sabes que não sou culpado e que ninguém pode me salvar das tuas mãos. As tuas mãos me fizeram,
e me deram forma, e agora essas mesmas mãos me destroem. Lembra que me fiz de barro, mas me fez virar pó outra vez? Tu fizeste como meu pai e minha mãe me gerassem, que me dessem vida. Formastes o meu corpo de ossos e nervos e me cobriste com carne e pele. Tu me desses vida e me deste amor, e os teus cuidados me conservaram vivo. Mas agora sei que no teu coração tinha este plano secreto. Tu querias que viesse a pecar, pois depois que negasses o teu perdão? Se sou culpado, então perdido. Se sou inocente, não tenho coragem para levantar a cabeça. Pois fico envergonhado quando olho para a minha desgraça. Se levanto a cabeça, orgulho na minha inocência. Tu, como um leão, me persegues, e te fazes milagres para me destruir. Tu sempre tens testemunhas que me acusam. A tua ira contra mim vai aumentando, e tu me atacas sempre, sem parar, como fosses um exército. Ó Deus, por que me deixaste nascer? Eu deveria ter morrido antes mesmo que alguém me visse. Eu deveria ter ido no ventre da minha mãe para a sepultura. Teria sido como se nunca tivesse existido. A minha vida está chegando ao fim. Então me deixe em paz. Deixa que eu tenha um pouco de alegria, antes que vá na viagem que não tem volta. Antes que vá para os países da escuridão e das trevas, para os países das sombras e das desordem, onde a própria luz é como escuridão. Capítulo 11. Então Zofar, da região de Naamá, responde e disse: será que todo esse palavrório vai ficar sem resposta? Por acaso quem fala muito é quem tem razão? Jó, você pensa que não temos resposta? Pensa que as suas zombarias vão nos fazer calar a boca? Você diz que de seu modo de pensar está certo e afirma que é inocente diante de Deus? Eu gostaria que Deus falasse e lhe desse uma resposta. Ele lhe ensina os segredos da sabedoria, pois há mistérios na explicação das coisas. Assim, você veria que Deus está castigando menos do que você merece. Você pensa que poderia descobrir os segredos de Deus e conhecer os completamentos do Todo-Poderoso? O céu não é limitante para Deus, mas como pode chegar até lá? Deus conhece o mundo dos mortos, mas você não conhece? Ele é maior que toda a terra, mais vasto que o mar. E se Deus passar e prender alguém e o levar para o julgamento, quem poderá o impedir? Deus conhece as pessoas e não valem nada. Ele nunca deixa de ver as suas maldades. No dia do julgamento selvagem nasceram os mansos, e as pessoas sem juízo vão ter sabedoria. Jó, vira o coração para Deus e ore com as mãos estendidas para Ele. Abandone o pecado que mancha tuas mãos e não deixe a maldade morar em sua casa. Então você andará com a cabeça erguida, puro, firme e sem medo. Você não lembra dos seus sofrimentos, que serão como águas passadas e que a gente esquece? A sua vida brilhará mais que o sol do meio-dia, e as suas horas mais escuras serão claras como o amanhecer. Você viverá segundo cheio de esperança. Deus o protegerá, e você dormirá tranquilo. Quando estiver descansando, nada assustará. E muita gente virá lhe pedir ajuda. Porém os maus olharão ao redor e desesperados, e não acharão lugar para onde fugir. Para eles a morte será a única esperança. Capítulo 12. Então, em resposta, Jó disse: sem dúvida, vocês são a voz do povo. E quando morrerem, não haverá mais sabedoria? Mas eu também entendo as coisas que não são menos que vocês. Quem não sabe isto que vocês disseram? Sou motivo de riso para meus amigos. Eu, que sou honesto, que estou inocente, eu, que orava a Deus, e Ele me respondia. Os que estão seguros desprezam os desgraçados, e empurram os que estão para cair. Os bandidos têm paz em suas casas, e os que ofendem a Deus vivem tranquilos, embora os seus deuses sejam a sua própria força. Zofar faz uma pergunta às aves e aos animais, e eles o ensinaram. Peça aos bichos que a terra e os peixes do mar lhe darão lições.
Todas essas criaturas sabem que foi a mão do Senhor que as fez. A vida de todas as criaturas está na mão de Deus, e que Ele, quem mantém todas as pessoas com vida. E meus amigos, assim como ouvido julgo os valores das palavras, e as palavras provam os alimentos, assim escuto o que se dizem, mas só aceito aquilo que acho que é certo. Os velhos são sábios, pois a idade traz a compreensão. No entanto, Deus é sábio e poderoso, e Ele tem inteligência e entendimento. E ninguém pode reconstruir o que Deus derruba, e se surpreender, e ninguém pode soltar. Quando Deus segura a chuva, vem a seca. Quando deixa de sair as águas, a enchente. Deus é forte e vitorioso. Ele tem poder tanto sobre o engano, como sobre o enganador. Ele tira as autoridades e a sabedoria, e faz com que os líderes percam o juízo. Deus tira os reis dos seus tronos e os põe na prisão. Deus afasta os sacerdotes do seu ofício e derruba o que estão no poder. Deus faz calar os conselheiros de confiança e acaba com a sabedoria dos idosos. Ele mostra os desprezos pela autoridade e acaba com a força dos poderosos. Deus revela os segredos escondidos nas trevas e faz a luz brilhar na escuridão mais completa. Deus já dá a nações a grandeza e o poder, mas depois derrota e destrói. Ele faz com que os líderes das nações percam o juízo e os leva por desertos sem caminhos. Eles andam em escuridão e as cegas tropeçam como bêbados. Estão falando aí? Trocada a versão aqui, então. Então agora eu vou ler a versão, a Fiel, João Almeida Fiel. Capítulo 13. Eis que tudo isso vieram os meus olhos, e os meus ouvidos ouviram e entenderam. Como vós sabeis, também eu sei, não vos sou inferior, mas falarei do Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentira, e vós todos médicos que não valem nada. Quem dera que os calasseis de todo, por isso seria a vossa sabedoria. Ouve agora a minha defesa, e escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura, Deus, falareis perversidades, e por eles falareis mentiras? Fareis acepção de alguma pessoa? Condenareis por Deus? Serveis bom, e ele vos quadrinhasse? Ou zombarei dele como zomba algum homem? Certamente vos repreenderá. Sim, o oculto fizer acepção de pessoas, porventura não vos apartará da sua alteza? E não cairá sobre vós o seu terror? As vossas memórias são como provérbios de cinza, e as vossas defesas são como defesas de lodo. Calai-vos perante mim, e farei eu que venha sobre vós o que vier. Porque razão tomarei eu minha carne com os meus dentes, e não porei a minha vida nas tuas mãos? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Também ele será a minha salvação. Porém, o hipócrita não virá perante ele. Ouve com atenção as minhas palavras, e com vossos ouvidos a minha declaração. Eis que já tenho ordenado as minhas causas, e sei que serei achado justo. Quem é o que condenará comigo? Se eu agora me calasse, me renderia o espírito. Duas coisas somente não faças para comigo. Então não me esconderei do teu rosto. Desviada a tua mão para longe de mim, e de mim espante o teu terror. Chama, pois, e eu responderei. Ou falarei, tu me responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto? O que me tens por teu inimigo? Porventura, acolchoarás uma folha arrebatada pelo vento? E perseguirá o resto do seco? Por que escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade? Também ponhas os meus pés no tronco e observas todos os meus caminhos e as marcas e os sinais dos meus pés. E ele me consome como podridão e como a roupa a qual rói atrás. Capítulo 14. O homem nascido da mulher
e dá poucos dias o fardo da inquietação. Sai como flor e a murcha, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abre os teus olhos, e a mim me faz entrar no juízo contigo. Quem do mundo tirará o puro? Ninguém, visto que os seus dias estão determinados. Contigo está o número dos teus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que, como assalariado, tenha condenamente o seu dia, porque há esperança para a árvore que, se focada, cortada, ainda que renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra as suas raízes e o seu tronco morrer no pó, ao cheio das águas brotará e dará ramos como uma planta. Porém, o morto homem é assumido, e sim, rendendo ao homem o espírito. Então, onde está ele? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota, fica seco. Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Não acordará, nem despertará do seu sono. Quem dera que me esconderes na sua sepultura, e me ocultasses até que o dia da ira se fosse, e me puseste um limite, e te lembrasses de mim. Morrendo, o homem porventura tornará a viver? Todos os dias no meu combate espantaria, até que viesse a minha mudança. Achar-me-eis, e eu te responderia, e terias afeto à obra das tuas mãos. Mas agora contas os meus passos, porventura não vigias sobre o meu pecado? A minha transgressão está em seu lado no saco, amontoadas, amilhadas e iniquidades. E a verdade, caindo das montanhas, se desfaz, e a rocha renovas no teu lugar. E as águas gastam as pedras, cheias de afogam o pó da terra. E tu fazes perecer a esperança do homem. Tu para sempre prevaleces contra ele, e ele passa. Mudas o seu rosto, e despedes. E os seus filhos recebem a honra, sem que ele o saiba. São humilhados, sem que ele perceba. Mas a sua carne nele tem dores, e a sua alma nele lamenta. Deixa eu ver aqui. Capítulo 14. Leu 15? Leu 15. Os 19 minutos, dá para ler mais um. Capítulo 15. Então respondeu Elifaz o Tenanita e disse: porventura proferá o sábio vã sabedoria? E encherá do vento oriental o teu ventre? Aguindo com as palavras de que nada serve, e com razões, e de quem nada aproveita? E tu tens feito vão temor, e diminui os rogos diante de Deus. Porque tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolhe as línguas dos astutos, e a tua boca te condena? E não eu, e os teus lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Ou fosse formado antes dos outeiros? Ou viste os secretos conselhos de Deus, e a ti só limitaste a sabedoria? Que sabes tu que nós ainda sabemos? Que entendes o que não haja entre nós? Também há entre nós encarnecidos e idosos, mais idosos do que o teu pai. Porventura fazes pouco caso das consolação de Deus e das suaves palavras que dirigimos? Por que te arrebata do teu coração, e por que te piscam os teus olhos? Para virem contra Deus o teu espírito, e deixarem sair tais palavras de sua boca? O que é o homem para que seja puro? E o que nasce da mulher para que seja justo? Eis que ele não confia no seu santo, e nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade com a água? Escute-me, mostrei o que tenho visto e te contarei. O que os sábios anunciam ouvindo os seus pais, e o não ocultaram, aos quais somente dera a terra, e nenhum estranho passou por ele e entre eles. Todos os dias os ímpios altarmente se reserva para tirar um certo número de anos.
O sonido dos homens está nos seus ouvidos. Até na paz lhe sobrevirá o assolador. Não crê que tornará das trevas, mas o que espera da espada? Anda vagueando por pão, dizendo: onde estás? Bem sabe que já o dia das trevas lhe será preparado a mão. A sombra na angústia e na tribulação prevalece contra ele, como um rei preparado para sua peleja. Porque estendeu a mão contra Deus e contra o Todo-Poderoso se embraveceu. Arremete contra ele com dura cerviz e contra os pontos grossos dos seus escudos. Porquanto cobriu o seu rosto com sua gordura, e o criou gordura nos lombos, e habitou nas cidades assoladas, e as casas que ninguém morava, e que estavam a ponto de fazer montões de ruínas. Não se enriquecerá, nem substituirás as suas fazendas, nem se estenderão as terras qual as suas possessões. Não escapará das trevas, a chama do fogo cessará dos teus renovos, e ao sopro da tua boca desaparecerá. Não confia, pois, na vaidade, enganando-se, pois a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Antes do seu dia ela consumirá, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá as suas uvas verdes, como as vide, e as deixará cair como sua flor, como a oliveira. Porque a congregação dos hipócritas se fará estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem a malícia e dão à luz a iniquidade, e o seu ventre preparará os enganos. Amém?